Todo mundo está vendo? Ainda não. Não. Sim. Que é o exercício de linguagem de programação, que eu tinha deixado para vocês lá, no Moodle também, está disponível para vocês. Todo mundo lembra dessa atividade? Lembra, né? Sim. A primeira. Sim. Eu só retirei uma questão aqui. Por que eu retirei ela? Porque eu não tinha explicado sobre ela ainda. Que é, na verdade, a questão para a nossa próxima aula, que eu vou fazer um vídeo, ou então, não sei como vou fazer, eu acho que eu vou pegar o PowerPoint e vou explicando para vocês na aula de segunda-feira, que é a linguagem de programação, que são os modificadores de visibilidade, que eu não falei ainda, e também dos métodos de acessar, método GET e método SET, embora você já tenha utilizado isso de alguma forma, mas nós ainda não fizemos nenhuma atividade lá na classe mesmo, no NetBeans. Aí na segunda-feira, eu vou ver se eu consigo fazer. Se eu não fizer na segunda, na terça nós vamos fazer isso aí, a ideia dos modificadores de acesso, mas amanhã a gente vai ter uma reunião, aí dependendo do que eles vão falar na reunião de amanhã, como é que vai ser as atividades, se, por exemplo, as atividades vão ser na semana que vem, então não tem como eu passar os modificadores de acesso. A gente faz só a revisão mesmo. Mas aí eu vou ver como que a gente vai fazer isso. Ok? Eu também eu tô com um pouquinho de dificuldade de ficar falando, essa noite também eu nem dormi bem direito, porque eu ranquei os 2 CISs, esse negócio no saco. E aí ontem eu falei demais como foi essa noite, eu senti muita dor, assim, né, que incomodava. Mas eu espero que hoje não aconteça, não. Aí eu vou explicar para vocês aqui agora, aí a gente vai corrigir agora a LP aqui, e aí eu vou deixar essa atividade de LP lá no Moodle, depois eu vou fazer o vídeo, vou deixar para vocês da aula de hoje, de agora também, para quem não viu, quiser acessar depois. Aí eu vou corrigir com vocês aqui agora. Tá todo mundo vendo o PowerPoint aí? Sim. O que é uma variável de referência? Vocês já usaram a variável de referência? Já não? Já. Onde? Quem lembra? Para acessar o objeto de uma Quando classe. você vai acessar o objeto de uma classe, quando você vai instanciar. É isso? Aquela variávelzinha que é colocada lá, onde é feito o quê? O acesso àquele determinado atributo ou aquele determinado método através daquela variável que você faz no momento que você vai acessar o objeto. Ok? É uma variável de referência. Essa variável de referência é utilizada para você acessar aquele objeto. Ok? Número 2. E aí, deixa eu só lembrar aqui, essa variável de referência, nós não vimos ainda, os métodos de referência para você acessar o método GET e o método SET, que eu vou explicar na próxima aula, a gente vai entender exatamente o porquê de utilizar aquela variável como objeto lá. Né? Essa variável, para quem não se lembra, para quem não está conseguindo lembrar, é quando você vai utilizar antes daquele comando do new lá, tá? Quando você vai instanciar, quando você vai acessar um objeto, a instância de uma classe, você precisa usar uma variável. Tá? Aquela é a variável de referência. Ok? O que é um atributo? Variável de uma classe. Variável de instância, não é isso? Daquela classe. Ou também o quê? As características. Ok? Quais são os passos necessários para se criar uma instância de uma classe? Através de quê? Do new. Através do comando new, né? Você vai acessar, você vai criar a instância daquela classe através do comando new. Na verdade, o que ele está falando aqui? Ó, para se criar a instância de uma classe. Nada mais é do que acessar o objeto da classe. Tá? Na verdade, você utiliza o comando new através de uma variável de referência, né? O que é um tipo de dado?
Tipo de dados, lembra lá de algoritmos 1. É o tipo primitivos? É um tipo primitivo, é o dado que me referencia como aquela variável, que tipo de informação a variável vai receber durante a execução do algoritmo todo. Ok? Explique as partes de definição de um método. Método tem um padrão para você escrever um método, né? Que são aqueles subprogramas, que são as ações da minha classe. Então, primeira coisa, o que aparece no método? Eu tenho que identificar o quê? O nome desse método, né? Todo método tem o quê? Tem um nome que identifica a forma que ele vai ser chamado lá, ok? Aí eu tenho que identificar que tipo é aquele método também, né? Alguns métodos você precisa identificar de que forma você vai acessar ele, se ele vai ser, de que forma você vai colocar lá, se é string, se é inteiro, se é real. E ele também utiliza a lista de argumentos. O que são os argumentos? São os parâmetros. Onde que a gente coloca os parâmetros? Dentro do parênteses. Dentro do parênteses, Depois do que nome. são as variáveis, identificadores daqueles parâmetros. E, por último, a gente precisa da visibilidade, que é essa próxima matéria que a gente vai ver. Quais são os 3 métodos de visibilidade que nós temos? A forma de como eu faço para acessar, qual é o método que eu faço para acessar. Porque nem todos os métodos são visíveis, pessoal. Então, existe o método public, private e protegido, né? Protected. Eu não sei se vocês lembram o que eu falei lá no início, para fazer uma analogia aos métodos. Ao método público, que todas as classes conseguem acessar aquele método. O método privado, só aquela classe atual que você criou, o método. E o método protegido, ele consegue aquela classe que você criou e algumas outras subclasses que fazem parte dela. Então, existem maneiras de você acessar essa subclasse. Então, o método público é como se fosse, fazendo analogia, o telefone orelhão, ok? Onde todo mundo usa, qualquer pessoa pode chegar lá e usar. O método privado, que como se fosse o celular é seu, é de uso privado, só você pode ver as informações que tem lá, não é isso? E o método protegido, que é como se fosse o telefone da sua casa. Você pode acessar, mas também você pode dar ordens para alguém acessar. Ou seja, quem tem autorização. Então, esse é o método protegido. Ok? Qual a diferença entre uma lista de parâmetros e uma lista de argumentos? O que é um parâmetro? Uma variável, né? Que recebe. O argumento é quem envia, alguma coisa assim? Não entendi. Não, eu não tenho certeza. Eu estou perguntando se argumento é quando você está chamando a função, aí você coloca os argumentos. E Sim, recebe, o argumento é como se fosse, por exemplo, o argumento é como se fosse o valor que esse parâmetro vai receber. Entendido? Da variável. Por exemplo, você especificou lá, variável inteira. Sei lá, é idade. Então, idade recebe 15. O argumento é o 15 e idade é o parâmetro que é a variável. Entendeu? Não, pensei que era o contrário. Não, o argumento é o valor. Para mim era o parâmetro que era o valor. Não, o parâmetro é a variável. O parâmetro é a variável. Ok? Ok. Se eu não me engano, acho que não sei se em um daqueles slides lá tem uma informação sobre isso. O que é um construtor? Vocês já fizeram isso? O construtor é aquele. É o que fica depois do new, né? Na verdade, é exatamente o new, tá? Na verdade, é o que vem depois dele, mas quem faz a construção daquela classe, daquele objeto, é exatamente o comando new. Então, os construtores é que vão referenciar aquele objeto lá na memória. Através de quê? Como ele é definido? Né? Através do comando new. Então, o new é o método construtor. É o construtor, na verdade. Que é ele que tá dando vida àquele objeto. Ok?
Número 8. Como acessamos um atributo a partir de um programa? Quais são os meios de você acessar um atributo? Eu falei agora. Quais são eles? Quais são eles, pessoal? Quais são o quê? Eu não entendi o que falou. Como acessamos um atributo através a partir de um programa? Para você acessar... Pelos objetos? Como que a gente faz para acessar um atributo a partir de um programa? Criando os objetos e... Criando os objetos, só que aí eu tenho que olhar o quê? A questão da visibilidade também, porque eu não consigo acessar qualquer objeto. Não é simplesmente... Eu só vou conseguir acessar qualquer objeto se aquele método ou aquele objeto que eu criei for o quê? Público. Ok? Então, a pergunta também você pode complementar aí. Como acessamos um atributo a partir de um programa, né? Através desse objeto. E aí nós temos que identificar se esse objeto é público, privado ou protegido. Okay? E aí a gente vai ver, nós vamos ver na próxima aula exatamente isso. Como que eu faço para criar um atributo protegido e acessar esse atributo? E ver como que eu consigo acessar, modificar. Número 9. Como devemos nomear o método? E aí? Eles têm alguma regra, um método ou não? O que é um método mesmo, pessoal? Quem lembra? O método é a função, não é não? São as funções, né? Isso. Tem um padrão para você criar um método? Tem. Quais são os métodos? Quais são os padrões? Começar com letra minúscula e caso se for nome composto, segundo nome começar com letra maiúscula, sem espaço. Eu tenho que começar sempre com letra maiúscula? Não, o segundo nome com a letra maiúscula, caso for nome composto. Tá nesse slide aí falando disso. Sim. Pode conter caracteres especiais? Não. Não. Se tiver caractere especial, vai dar erro lá na sua linha de código. Podem começar com números? Não. Não. Podem ter números no meio? Pode. Pode ter no final? Pode. Pode, só não pode ter no início. É como se fosse uma variável, tá? Aquela mesma regrinha que nós aprendemos sobre as variáveis. Como devemos nomear um atributo? Tem regra de atributo também? Tem, né? Como são as regras para atributos, que são as características? Também fala que é para começar com letra minúscula e minúsculas. Por nome composto por mais de um nome. O primeiro começa com letra minúscula e o próximo com letra maiúscula, sem espaço. Sem espaço. Se você tiver que colocar nomes compostos, sei lá, você não pode usar, você tem que usar um underline, tem todas essas regras. E por último, como devemos nomear uma classe? Ela segue as mesmas regras, só que a primeira letra é maiúscula. A classe, então, só se lembrar, né? Toda vez que você vê lá um nome e ele tem a letra maiúscula, aquele nome é dado para determinada classe. Ok?